Falando do Gigante, mais uma vez aqui para agradecer. Nós somos 180 nessa comunidade que está crescendo a cada dia. Agradeço demais a vocês pelo apoio, pelo suporte. E o nosso objetivo é nos tornarmos o maior canal de notícias do Vasco aqui na região Nordeste. Para tanto, eu continuo contando com o apoio de vocês, que encaminhem os nossos vídeos aí para os seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Deixa o joinha que ajuda a gente demais, faz com que o YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e encaminha para outros vascaínos. Vocês que estão chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações para estar recebendo as notificações quando nós postarmos um vídeo e deixa o joinha aí para ajudar a gente. Galera, vamos entrar na edição de hoje. A edição de hoje a gente vai falar aqui um pouco a respeito de alguns temas que foram tocados ontem, né, que é fechamento da janela e a contratação, né, foi confirmado ontem pelo staff do jogador Cleiton, às 18 horas mais ou menos, que foi fechado o negócio e ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro para fazer exames e assinatura do contrato. O jogador tem que ser registrado até amanhã. Aí pode ser dada entrada na documentação e concluir o processo depois, mas tem que ser dado entrada até amanhã, se não me engano, às 23 horas, 23h59, para que o jogador tenha condições de ser registrado ainda nessa janela. Então, o jogador Cleiton deve estar chegando aí. Faltava detalhes, né, de contrato com o jogador, sendo que entre os clubes já estava tudo acertado, 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O jogador assinará por 5 temporadas com o Vasco. E indo aqui para a situação de Maicon, ela segue indefinida. O jogador gostou da proposta do Vitória pela questão de um salário melhor do que o do Vasco e 2 anos, né, de contrato. Seria a temporada agora de 24 e 25. Enquanto que com o Vasco o jogador terá só esse ano de contrato. Mas o Vasco nem respondeu à proposta do Vitória. Então o Vitória deu até o dia de ontem para que Maicon resolvesse a situação junto ao Vasco. Aí foi o que eu havia falado para vocês. Ou o Vitória compra o passe do jogador, ou o jogador paga a multa, ou há uma rescisão amigável entre as partes. O Vasco já demonstrou que não quer negociar o jogador é considerado como peça importante para essa temporada, mas o que está seduzindo o Maicon é um contrato mais estendido. Aí então houve-se uma conversa de bastidores que o Vasco ofereceria mais um ano de contrato para Maicon. Proposta essa que não foi oferecida até então, mas Maicon continua treinando normalmente com o grupo e o jogador que tem 35 anos de idade, né, mas está indefinida a situação dele. Pode ser que tenha uma reviravolta aí de hoje para amanhã. Falando aqui a respeito do jogo Vasco e Nova Iguaçu, que acontecerá no domingo às 18h30, no dia 10, né? Domingo às 18h30. Os ingressos foram postos à venda agora a partir das 13 horas. Então a galera aí que é sócio torcedor ou quem quer comprar os ingressos, entrar no site do Vasco aí que vai ter as informações dos locais de venda, dos locais de check-in e retirada de ingresso. Beleza, pessoal? Às 18h30 do domingo, Vasco e Nova Iguaçu pela primeira partida das semifinais. O jogo que acontecerá amanhã, às 20 horas, os ingressos já estão esgotados, né? E esse jogo terá transmissão pela Sport TV /Premier, né? Então, a galera aí que irá retirar seus ingressos, entrar no site do Vasco aí para ter maiores informações para o jogo contra o Nova Iguaçu. O jogo Vasco e Água Santa, que acontecerá amanhã, os ingressos já estão esgotados. O jogo vai ser em São Januário, às 20 horas, e ingressos esgotados. Beleza, pessoal? Ficou claro aí, né? Então, vamos entrar aqui. O Roberto Dinamite será homenageado a partir de agora, né, doravante aí, os campeonatos brasileiros. O artilheiro receberá o troféu Roberto Dinamite, uma homenagem justa ao maior artilheiro de todas as edições do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, né? Jogador que fez história no Vasco, jogador que vestiu a camisa da Seleção Brasileira, 2 Copas do Mundo, né?
25 gols pela seleção brasileira, jogador artilheiro da Copa América de 83, que o Brasil foi vice-campeão. Roberto Dinamite foi artilheiro daquela edição, e a partir de hoje, a partir desta temporada, o artilheiro receberá o troféu Roberto Dinamite, uma premiação em dinheiro. Homenagem justa aí a Roberto Dinamite, né? O maior ídolo da história do Vasco da Gama. Pessoal, agora eu quero entrar num assunto aqui um pouco polêmico, a respeito da licitação do Maracanã. A gente sabe que Flamengo e Fluminense hoje, eles são permissionários, eles têm a permissão de uso e administração ali do Maracanã. Há uma licitação para ser realizada já há tempos. Essa licitação sempre vem sendo adiada e sempre vem sendo renovada, essa situação de permissionário da dupla Fla-Flu. E o que acontece com isso? Acontece que Flamengo e Fluminense sempre vem bloqueando o acesso ao Vasco de jogar no Maracanã. Só que o Maracanã é um estádio público. Quem for administrar o Maracanã tem que haver datas disponíveis para os outros clubes jogarem. E eles sempre alegaram a questão da condição de gramado. Porém, todas as vezes que o Maracanã é aberto para jogos, com o Vasco jogando lá ou não, a situação do gramado sempre está ruim. E isso já foi dito por jogadores do Fluminense, como Paulo Henrique Ganso, pela direção técnica, como o Tite já reclamou, Tite recém-chegado ao Flamengo, reclamou da condição de gramado, entre outros jogadores, né? Arrascaeta, Gabigol. O pessoal sempre vem reclamando da situação, da condição do gramado Maracanã. Então essa sempre era uma justificativa para que o Vasco não usasse o estádio. Diferente do que vai acontecer no domingo agora. Dessa vez, os permissionários não criaram dificuldades para que o Vasco usasse o gramado no domingo. Vai ter o jogo da semifinal, a primeira da semifinal, Flamengo e Fluminense, no sábado às 21 horas, e no domingo às 18h30, Vasco e Nova Iguaçu jogam também pela primeira partida da semifinal do Carioca. E aonde é que está a polêmica? A polêmica é que a licitação está aí, foram entregues os envelopes, já tentaram pedir a anulação desses envelopes, foram dada negativa, e aí quando o pessoal teve acesso às informações que o Vasco, junto com a W Torre, que eles se uniram para fazer a administração do Maracanã, houve viram que a proposta era muito boa na realidade, mas só que aí o próprio governo do estado disse que o Maracanã seria usado mais como uma arena de show do que como de entretenimento de futebol. Então colocou uma cláusula técnica para licitação, exigindo que houvesse 70 ou 75 jogos, se eu não me engano, na temporada aí, né, no Maracanã. Flamengo e Fluminense, como eles estão juntos, eles vão bater esse número fácil. Porém, o Vasco é sozinho. A W Torre não tem um time de futebol, é só o time do Vasco. Então seria praticamente impossível o Vasco bater essa meta de jogos. Então o que o Vasco fez? O Vasco convidou Santos e o Brusque de Santa Catarina para fazer parte com ele, e aí facilmente o Vasco vai bater o número de jogos. Mas o que acontece de polêmico? Esse envelope está lacrado. Não era para ninguém ter acesso a essa proposta do Vasco, a não ser no dia da abertura do envelope. Mas ao sair da solenidade de ontem, da reunião de ontem, o vice-jurídico do Flamengo falou que o Vasco usou de artimanha para conseguir bater essa meta dos 70, 75 jogos. Quando o Vasco teve conhecimento que o vice-jurídico do Flamengo estava de posse dessa informação, o Vasco tentou entender e quer saber como é que eles tiveram essa informação, visto que o envelope está lacrado desde dezembro. E sendo que o Vasco não tem informação da situação do envelope do Flamengo. Fora isso, tem um outro consórcio que é a RNIT,
GD, que administra Mané Garrincha, também está disputando essa licitação pelo Maracanã. Então o jurídico do Vasco já está vendo como que vai agir juridicamente contra essa ação dos adversários ou concorrentes de licitação, ter a informação do plano de administração do Vasco ali. Então, eles estão com muito medo de que o Vasco ganhe a licitação, porque a W Torre, ela administra o Allianz Parque, ela administra também várias arenas, inclusive de jogos da NBA pelo mundo. Ela administra uma das maiores arenas, se eu não me engano, do Bayern de Munique também, é ela que administra. Então, eles já botaram uma cláusula técnica ali para bloquear o Vasco. O Vasco se debruçou sobre o edital e viu que não tem impeditivo nenhum de o Vasco juntar Santos e Brusque, que foi convidado, ou poderia ser qualquer outras equipes, para que chegasse a atingir essa meta de 70 a 75 jogos. E aí o Flamengo está dizendo que o Vasco está usando de artimanha, mas foi o conhecimento do edital, sendo que o Vasco pode usar para jogos masculinos, que é a exigência deles, para bater essa meta. Então, pessoal, vamos ver como é que vai andar isso aí. A gente fica torcendo, né, para que as coisas mudem, mas parece que não tem lisura nesse tipo de processo, né? Primeiro, pela essa questão de clubismo não deve existir. O Maracanã, ele é um bem público, ele pertence não só ao povo carioca, mas ele pertence ao Brasil, ele é um bem público. Onde o Santos fez os grandes jogos do Santos, né, de títulos mundiais. Pelé fez o 1000º gol ali no Maracanã. Então, o Maracanã, ele é um bem público, ele foi aí usado em Copa do Mundo, em Pan-Americano, em Olimpíadas. Então, não pode ficar restrito a Flamengo e Fluminense. O Vasco não pode ser impedido de jogar no Maracanã, assim como o Botafogo também não. O Botafogo hoje tem a concessão do Engenhão, que também é um estádio público, mas o Botafogo tem a concessão. Então o Botafogo não se preocupa com os do Maracanã. Já Fluminense e Flamengo não tem um estádio próprio. São Januário é o estádio próprio do Vasco, mas já é um estádio que está aquém de atender às necessidades do Vasco. O Vasco precisa fazer a reforma de São Januário, aumentar, fazer uma arena ali com no mínimo 45 mil lugares, né? A gente sabe que a dupla Fla-Flu nunca liberou todas as a carga de ingresso total para o Vasco, porque se liberar é batido facilmente. O Flamengo teve de lucro, de renda, o ano passado, usando o Maracanã, de 26 milhões de reais. 26 milhões de reais de lucro de renda. A renda foi muito maior, mas de lucro obteve 26 milhões de reais. Então, por isso que eles não querem largar o Maracanã e querem impedir de que o Vasco utilize o Maracanã. Porque se abrir o Maracanã para o Vasco, quarta e domingo, o Vasco lota todo, quarta e domingo o Vasco lota lá. Então, é uma forma de fortalecer um e enfraquecer o outro. O Fluminense não tem torcida para lotar o Maracanã. Visto aí, o Fluminense teve o jogo da Supercopa, aí foi campeão. Aí no fim de semana aí, o Maracanã estava praticamente vazio, né? Então o Fluminense ele precisa do Flamengo para ter essa utilização do Maracanã. O Flamengo sozinho também conseguiria lotar aí, tranquilo, em seus jogos aí, o Maracanã. Mas o que a gente quer é um processo com isonomia, um processo que tenha imparcialidade, que seja imparcial, que ganhe a melhor proposta, né, para que o Maracanã ele volte a ser de todos. É isso que a gente pede. A gente não quer que o Vasco, toda vez que vai jogar lá, entre com ação judicial, porque entrando com ação judicial, o Vasco vai conseguir por ser um bem público o Maracanã. Então, galera, o vídeo já está ficando um pouco extenso. Era isso que nós tínhamos para hoje. Peço a vocês que continuem nos ajudando, encaminhem aí nossos vídeos para os seus contatos vascaínos, seus grupos de WhatsApp, Telegram. Deixa o joinha para ajudar a gente, que ajuda demais no crescimento do canal. Tá chegando aqui pela primeira vez? Dá essa moral pra gente aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e vamos juntos continuar falando do gigante.